Então, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso Iacol Convida. Nós estamos muito felizes em dividir a nossa reunião do nosso projeto com vocês. E eu espero que seja um momento muito proveitoso, muito enriquecedor, de muita troca para todos nós. Só para explicar um pouquinho, para quem não conhece, né, vi que tinha inscrições de outras universidades também. O Iacol é um projeto de extensão universitária da UFRJ Macaé. O IACOL significa Incentivo à Alimentação Complementar aos lactentes assistidos pela rede de saúde lá de Macaé. E ele atua desde 2013 em unidades de saúde, no Hospital Público de Macaé também, na própria FRJ Macaé. E atualmente estamos online, com minicursos online e com nossas reuniões online também. E aí surgiu essa ideia da gente abrir algumas das nossas reuniões, né, para os graduandos das áreas da saúde, também para quem mais tiver interesse em conhecer mais sobre a IACOL, em conhecer mais sobre a nutrição infantil, a saúde da criança. E surgiu o IACOL Convida, que vai acontecer a partir de hoje, a cada 2 meses, na terceira quarta-feira. Só que na próxima, em fevereiro, né, que seria a nossa próxima reunião, nós teremos a Semana de Integração Acadêmica da FRJ, então a gente vai adiantar essa próxima reunião para janeiro, então já anotem aí na agenda de vocês. Vai acontecer no dia 19 de janeiro, que é a terceira quarta-feira de janeiro. E aí nós vamos receber profissionais de saúde que vão contar um pouquinho das experiências deles no atendimento ambulatorial, vão compartilhar um pouco dessa experiência mais prática, né, que a gente não vê tanto na universidade, principalmente profissionais de saúde de Macaé, que é de onde é o nosso projeto, né, sempre trazendo temas assim voltados para a saúde da criança. Para explicar um pouquinho da nossa dinâmica, o nosso convidado, né, hoje a nossa convidada vai ter de 20 a 30 minutos de fala, e aí depois nós vamos abrir o espaço para perguntas, e aí vocês podem usar o chat para fazer as perguntas que vocês quiserem, para fazer algum comentário também, fiquem à vontade. E se no momento de tirar as dúvidas, vocês quiserem abrir o microfone também, podem abrir, podem levantar a mãozinha, que eu passo a palavra para vocês. Em relação à frequência, nós vamos liberar a lista de frequência aqui no chat em 2 momentos, então fiquem atentos também ao chat, mas vocês só precisam assinar uma vez, tá? Não precisa assinar nas 2 vezes, não precisa não. Assinem uma vez só, por favor, senão acaba ficando repetido. E acredito que até o final dessa semana a gente consiga liberar o certificado para o e-mail que vocês se inscreveram lá no Google Forms, tá? Nós vamos enviar também uma lista de avaliação no final dessa atividade. Nós resolvemos fazer essa lista separada da lista de frequência para que ela fosse anônima. Então, vocês fiquem bem à vontade para fazer seu comentário, para deixar alguma sugestão, alguma crítica, sugestão de tema também para as próximas reuniões. Esse retorno vai ser muito importante para a gente. Então, quem puder, não deixe de avaliar, por favor. Só para reforçar, então, como a Jane falou, no formulário de inscrição, vocês marcaram lá, né, antes, para concluir lá a inscrição de vocês, vocês marcaram que aceitariam a gravação da reunião e, consequentemente, a utilização da imagem de vocês. Então, só para deixar registrado, essa reunião está sendo gravada e, posteriormente, ela vai ser divulgada também no nosso canal do YouTube, para que outras pessoas que não conseguiram estar aqui com a gente hoje possam ter acesso também, né, a esse conteúdo, que tenho certeza que vai ser maravilhoso. E antes de chamar a Ana Glaucia, a nossa convidada super especial de hoje, eu queria saber se a Jane e a Maria Fernanda, que são as coordenadoras do IACOL, gostariam de falar alguma coisa, de dar um oi para vocês. Oi, Bia, obrigada por tudo, obrigada por estar mediando. Beatriz é a nossa bolsista Profaex. Esqueci de me apresentar, né? Como eu falei, ela está fazendo o trabalho de conclusão de curso no tema seletividade alimentar, então ela foi convidada para estar mediando essa nossa reunião. Obrigada, Ana Glaucia, por estar conosco, por ter aceitado trazer sua experiência prática
né? Porque você está lá atuante no serviço, está tendo a oportunidade de ver de perto. Então, obrigada por estar trazendo a gente, né, para a gente essas informações preciosas. E eu passo então a palavra para a Fernanda, que foi a pessoa que mais incentivou a sua chegada, a sua vinda aqui. Hein, Fernanda? Oi, olá a todos, boa noite. Eu só estou aqui para ouvir a Ana Gláucia, dar boas-vindas a todos e deixar aí extensiva a abertura, então, da reunião de hoje. Com certeza, já feliz por tudo que a gente vai ouvir aqui, para ter um pouco mais de aprendizado sobre esse grupo que precisa de tanto cuidado, não é? Então, acho que é isso, Jane. Obrigada, professoras. Agora eu quero chamar a nossa convidada de hoje, a nutricionista Ana Gláucia Viviane. Ela é nutricionista da Casa da Criança e do Adolescente, lá de Macaé. É pós-graduada em nutrição clínica pela Universidade Gama Filho e em terapias naturais e complementares na visão transdisciplinar e holística pela Unipaz do Rio de Janeiro. Primeiro de tudo, Ana Gláucia, eu quero muito agradecer por você estar aqui com a gente hoje, né? Falando sobre esse tema que é tão importante, que a gente não vê muito na faculdade, né? E no começo desse mês saiu também novos dados de novos estudos, que para cada 44 crianças de 8 anos nos Estados Unidos estão com autismo, né? Tem autismo. E as estimativas para o Brasil também é que tenham quase 5 milhões de pessoas com autismo no Brasil. Então, é uma coisa que vem crescendo muito na população e que nós temos que estudar, né? E o nutricionista tem um papel fundamental nesse momento. Então, fica à vontade para contar um pouquinho da sua história, contar das suas dificuldades, seus desafios, suas experiências. Muito obrigada mais uma vez, viu? Uma boa noite a todos. Muito obrigada, Jane, pelo convite. Muito obrigada a todos vocês do IACOL que estão organizando esse evento. Eu acho assim muito salutar falar sobre autismo. É algo que, como você mesmo disse, nos Estados Unidos cada vez cresce mais e nós, eu acho que foi num congresso em 2018 que eu fui sobre autismo na própria UFRJ, lá na Ilha do Fundão, que falava que o nosso país era o segundo em número de pacientes TEA no mundo, e que nos Estados Unidos ele já considerava como uma epidemia, né, o autismo, e quantas preocupações e quantas vertentes de estudo, né, esse tema traz para a gente, isso em todas as áreas, né, não só na parte acadêmica mesmo, mas até em outras áreas que a gente não tem assim o domínio, né, da fala, mas é uma preocupação porque afeta muito a sociedade, porque você imagina essa população daqui a alguns anos adulta, mercado de trabalho, estudo, então como que vai ser essa inserção dessa população TEA para mercado de trabalho, para mercado acadêmico, como que vai ser isso, né? Então, é algo que traz desafios, que traz várias discussões, não há um caminho assim para você entender como que surge, né, o autismo, como que desencadeiam os sintomas, porque a criança nasce dita normal, né, sem nenhuma variação, pelo menos assim a princípio no primeiro, segundo ano de vida, e depois é que ela começa a manifestar as estereotipias, as mudanças de comportamento, a falta de comunicação com o olhar, o atraso, né? A gente não pode dizer retardo, mas o atraso no desenvolvimento da fala, da comunicação. Então, tudo isso é algo que assusta muito a família. Então, a gente recebe famílias assim com demandas emocionais intensas, porque você lidar com uma criança TEA num ambiente onde ela até um ano atrás se apresentava dentro da normalidade para um bebê, e ter todo esse desafio de mudanças de comportamento e o que seria, a gente diz, as manias, né, que são as estereotipias, os comportamentos repetitivos, e isso também se aplica na alimentação, né? As crianças TEA, elas continuam com isso até mesmo a adolescência, acredito que vão levar para a vida adulta.
E inserir alimento nessa população é desafiador. Já é desafiador para a gente que trabalha com materno-infantil, manter o hábito alimentar saudável numa criança de 1 ano e meio, 2 anos, porque é o período que ela começa a provar os limites. Então, ela começa a dizer o não, que não gosta, o ECA, que é uma frase que os pais sempre falam, e elas mesmas dizem, ECA, aprendem a falar isso com uma rapidez tremenda. E já é um desafio, né? Os pais muitas vezes chegam, comia bem, parou de comer legume, parou de comer fruta, parou de comer verdura, só quer comer besteira, ou então tem uma alta ingesta de um determinado tipo de alimento que, lógico, né? Tem um paladar mais puxado para o açúcar, para o sal, para a gordura. E o paciente, né, a criança TEA, que vem para o seu consultório, isso é muito mais acentuado. Porque não é só a palatabilidade, é a consistência, é a textura, é a cor. Então, são crianças que apresentam um cardápio extremamente monocromático, branco, bege, chegando para o amarelo claro. Colorido não existe. Então, verdura e legume, fruta, é algo que, para a criança TEA, é complicado. Por causa das texturas, eles não gostam de nada mole, não gostam de nada viscoso, gosmento, molhado, úmido. E fruta, legume e verdura tem essa característica. E você ter que manipular esse alimento de uma forma que essa criança possa aceitar, que tenha uma consistência, que tenha uma textura que lhe seja agradável, é um desafio. Então, não é só a parte clínica, é você ver a técnica dietética. Então, muitas vezes, né, a gente se encontra na faculdade, não, vou trabalhar em clínica, não vou trabalhar com produção. Mas, muitas vezes, no consultório, você tem que lidar com as armas da produção. Tem que lidar com a técnica dietética, tem que lidar com a educação nutricional, além do que você trabalharia dentro da clínica. Então, é algo extremamente desafiador. É algo que, assim, lá na Casa da Criança somos em 3, tem a Fabiana Pimentel que está presente, a Priscila, eu acho que ela ainda está dirigindo, coitada, ela está indo para Cabo Frio, mas ela disse que participaria da reunião, e eu, né, que me encontro lá. Então, são desafios que a gente troca sempre figurinha, fala de um paciente, de outro. Agora, algo assim, extremamente desafiador, foi um caso que apareceu lá de uma criança que faz a recusa do peito, com 1 mês de vida. E aí você fica, mas como? Não, peraí, aí vai conversar com os neurologistas da casa, porque isso aí nós temos uma gama de profissionais, então cada profissional tem uma forma de ver o TEA. Tem uns que já vêm pela parte mesmo, né, dos exames laboratoriais, de todas as características, outros que dizem que isso é falta de estímulo. Então, cada um trabalha de um jeito e a gente vai tentando pegar a informação de cada profissional e conversando também com os pediatras da casa e avaliando casos. Eu não sei, você, Beatriz, né, que está fazendo o trabalho para a conclusão, né, o TCC, não sei se você viu alguma coisa em literatura, porque é legal esse contato da gente que está na ponta, né, trabalhando com vocês da academia, se há alguma literatura falando explicitamente de TEA e APLV, alergia à proteína do leite de vaca, porque alguns pacientes TEA são APLV, e a APLV ela vem primeiro, ela se apresenta o quê? Antes de 1 ano, e aí você chegar, dá um surto na gente, que a gente fica assim, mas o que vem primeiro, né? O ovo ou a galinha? O que veio primeiro? O APLV, será que desencadeia o TEA? Porque eu já vi palestra de profissional dizendo que a cura do TEA era uma dieta isenta de lácteos. E a pessoa é ovacionada, sabe? É algo que mexe muito com a gente, porque é alimentação. E como que eu vou chegar e falar para um pai, você vai melhorar 100% o comportamento, ou pelo menos 50%, 70% do seu filho, fazendo uma dieta isenta de lácteos numa idade que precisa, em certo ponto, né, de lácteos. É complicado isso. Então, você tem todo um desafio. A gente, na Casa da Criança, vê muitas crianças TEA que são APLV. Então, primeiro elas apresentam APLV,
E depois, conforme a gente vai acompanhando, até por causa da CATAN, que é a Divisão de Área Técnica de Alimentação e Nutrição do município, que trabalha com fórmulas especiais. Então, são liberadas fórmulas para crianças APLV. Algumas crianças a gente acompanha, assim, com 1 mês, 2 meses, 3 meses de vida. E aí você vê essa criança que estava em certo ponto, né, entre aspas, dita normal, com 1 ano e meio, está indo para o neuro porque está apresentando comportamentos, estereótipos clássicos de TEA. E aí você fica, meu Deus, será que tem relação? Será que não tem? Será que a microbiota intestinal interfere nisso também? Porque é tanta coisa por isso que eu sempre falo, gente, quem gosta, estude. Eu gostaria de estudar mais, eu acho que eu já estudo muito. Se a Priscila tivesse aqui a falar, nossa, Ana Cláudia, você já lê muito, você já estuda muito, tanta coisa diferente, mas quem está aí novo, né? Que não tem as questões de família, de casamento, de filho, cara, mete as caras e vai estudar isso. É um bruta tema, sabe? Que dá uma discussão imensa, porque você não sabe para onde que você vai chegar. O que você vai fechar? E não tem nada fechado. Está tudo aberto porque você tem uma criança que tem um cardápio muito seletivo, eles só gostam de alimentos mais secos, com crocância, então coisas fritas para eles gostam muito, e aí você ter que lidar com fritura, ou seja, substituir isso pelo uso daqueles aparelhos eletrônicos, né, que fazem o processo de fritura, né, por aquecimento, ou então colocar no forno. Só que nós somos do SUS, então não é uma realidade de alguns pacientes, nem o gás de cozinha, tá? Alguns pacientes, a gente tem percebido muito isso, depois até, se for dada oportunidade, Fabiana também pode complementar isso, nós observamos muitos pacientes falando sobre a falta de condições de comprar legume, verdura e fruta. Ah, quando tem, eu compro. Quando eu posso, eu compro. E assim, dentro do universo TEA que a gente atende lá na Casa da Criança, tem famílias que têm uma certa condição, mas outras que não têm. E aí você tem que orientar. Como orientar? Então, é algo que é um trabalho de formiguinha, mas é formiguinha... Nossa, são formiguinhas hercúleas, né? Porque a gente vai trabalhando bem aos poucos, orientando, tentando colocar receitas, assim, nós somos uma equipe assim que uma supre a deficiência da outra, né? No caso, eu não sou muito boa para receitas, mas eu tenho as minhas amigas que têm uma qualidade, né, nesse material fabuloso e a gente vai uma ajudando a outra, né? Às vezes, suplemento não é algo assim usado, porque a maioria dos pacientes apresenta eutrofia ou sobrepeso, obesidade. Baixo peso, se tem um caso ou 2, é muito. Então, a maioria é eutrófico, até um percentil 85, que tem um grande número, e sobrepeso, obesidade. Então, é o que a gente encontra na realidade. E aí, como que você vai fazer suplementação? Tem pacientes TEA que que apresentam taxas de colesterol alto, triglicerídeo alto, resistência à insulina, por causa dessa dieta, porque há um uso imenso de pães, biscoitos, arroz, batata, que são alimentos que fazem com que essas taxas, no caso do triglicerídeo, aumente, o colesterol pela fritura, né, e também com o uso de alguns ultraprocessados que eles gostam, né, os nuggets da vida, as salsichas, as linguiças, tudo frito, só desse jeito. Então, por causa da crocância, né, de você não sentir ele úmido, é a forma como eles comem. E você tem que trabalhar com isso e com uma alimentação que está precária pela falta de dinheiro também. Então, é um desafio para a gente extremo trabalhar com essas características. E isso é todo dia, e só aumenta. E assim, me preocupa chegar um momento em que nós iremos encontrar pacientes TEA com menos de 1 ano. Porque aí como que fica a introdução alimentar?
Como que fica todo o processo de você descobrir o alimento, de tocar no alimento, sentir o cheiro, tudo para eles é que se tiver fora do padrão deles, eles rejeitam e rejeitam mesmo. E há uma rejeição também por marcas, até marcas de produto. Eu tenho um paciente que ele só come frango de uma determinada marca. A mãe se vê louca, ela guarda a embalagem para poder chegar em casa quando ela vai no mercado sem ele, que é difícil, chegar e comprar um frango de uma marca mais barata, e ela tem que mostrar a embalagem para ele ver que é o frango que ele gosta. Mesmo assim, ele fica em cima, tá? É igual um patrão. Eu digo, ô patrão, você está em cima? Eu falo com ele, converso. Eles, assim, a princípio, né, conforme vão descobrindo, né, as características e vai fechando o diagnóstico, são extremamente arredios, eles não gostam de conversa, de contato, dependendo, lógico, do grau, né, que a gente não vai entrar muito né, na conversa mesmo, né, da doença em si, doença, né, do TEA em si, de como que ele se manifesta e tudo, mas tem uma diferença. E aí, conforme eles vão passando pelas terapias, também tem a medicação que eles utilizam, melhoram o comportamento, conversam mais, mas é conversa de às vezes, assim, poucas palavras, ou então frases que são muito soltas, e aí fala uma palavra que você entende, mas aí tem a mãe, né, o Google Tradutor deles, que é a mãe, e vai dizendo, né, o que eles estão falando ali para a gente. E tem também o que nós falamos para eles e o que eles captam da gente. Então, dependendo da idade, isso para os maiores, já com 6 anos, 7 anos, eles prestam atenção no que a gente está falando. Mesmo que pareça que ele não está ali na consulta, né? Que ele esteja no mundo dele, mas ele está ouvindo. Então, às vezes, um profissional pode fazer diferença na fala com a criança TEA. Porque pode chegar e dizer, olha, você não deve comer esse tipo de alimento dessa forma, não deve fazer assim, fazer assado. Então, ele repete, ele acaba repetindo a frase que aquele profissional falou, seja agente da nutrição, terapeuta, professor de educação física, seja lá quem for. E se ele tiver afinidade com aquele profissional, ele adere àquelas orientações mais ainda. Então, tem a questão da afinidade, a gente também tem que interagir com a criança TEA. Não é porque a criança não interage, eu vou deixar ela lá e vou ficar numa conversa só com o responsável. Não, você tem que conversar com a criança também. E fazer negociação com ela. Eu já tive pacientes que comiam 5 pães franceses no de jejum. 5. Não era por dia, era numa refeição. E aí negociar. Em vez de 5, vamos comer 2. Não é tirar, é negociar. Porque eu sei que se eu tirar, o problema que vai ser para essa mãe, porque a recusa daquela retirada não é nem você colocar outra coisa, não. É você retirar o alimento. Total. Ah, não, eu vou trocar por um bolinho saudável com farinha. Não adianta, ele não come. E o que ele faz em casa, as mães relatam dos gritos, dos comportamentos agressivos, e é isso. Até mesmo no consultório, às vezes tem paciente que vem, nossa, tá tão bem, tem um dia que parece que ele tá meio virado, e não fica bem no teu consultório de jeito nenhum. E grita, e fala, e chora, e faz manha, e assim, atrapalha até o raciocínio da mãe, né? E da gente que está ali e tenta acalmar, tenta confortar, tenta trazer alguma coisa, né, que chame a atenção. Gente, ele é uma pessoa que tem os sentimentos dele. É lógico que o que nos molda é o filtro social que eles não têm. Eles não têm filtro social. Então, para eles, tudo é muito claro. Uma vez eu vi uma frase que a pessoa, o paciente TEA, você não pode chegar e falar frases assim, no sentido figurado, né? Tá chovendo canivete. Ele imagina uma chuva de canivetes e fica olhando, mas como? Tá chovendo canivete. Então, você não pode falar em sentido figurado para uma criança TEA, você tem que ser bem explícito, você precisa conversar com ela e entender também o humor dela. Tem uns que são amáveis, abraçam, beijam,
Nem parece, né? Porque todo mundo fala, não, a criança TEA, ela não entra em contato, ela não quer que você invada o espaço dela. Não, eles chegam, abraçam, são amáveis, falam das coisas que fazem, até de errado. Ah, eu comi isso, tia. Não pode, né? Não, não pode. Agora, tem outros que nem olham na sua cara. Que entra, você entra, sai, como se nada tivesse acontecido. Outros que chegam, não falam, mas assim, uma coisa que eles têm muito, né? O domínio do celular. Nossa, como eles mexem naquele aparelho. E é muito engraçado as mães falando como que eles manipulam o celular melhor do que elas. E acredito, até melhor do que eu mesma. Eu não sei mexer. E eles aprendem outras línguas, aprendem a contar em inglês, aí eu fico, conta para mim. Aí eles vão contando os números, contam em português. Aí depois mostram, às vezes, algum bichinho. Animais de estimação são ótimos para paciente TEA, quando é possível tê-los também, né? Porque há uma estimulação, há um carinho, é um contato diferente, né, do contato humano. Então, tem várias formas de estimular, e o que eu associo muito da nutrição, a nutrição tem que trabalhar casada com as outras áreas. Não adianta você ficar, não, eu estou no meu reino da nutrição, vou passar receitinhas saudáveis, vou ficar aqui orientando que faça desse corte, nessa forma de cocção, nessa preparação, que coloque isso, coloque aquilo. Não, vamos conversar com o terapeuta ocupacional, vamos conversar com a fono, vamos conversar com o fisioterapeuta, porque nessa conversa, um ajuda o outro. E isso é uma coisa muito legal lá na Casa da Criança, porque a gente tem essa abertura de chegar e discutir casos. Ah, fulano, vem, vamos falar sobre o fulano. Aí a gente senta, fala. Ah, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo. Avisa fulano que ele não tem vindo nessa terapia, senão daqui a pouco ele perde. Então a gente tem esse contato, né? E eu acho que o nutricionista ele tem que se abrir para esse contato com os outros profissionais. Até mesmo com os neurologistas, que seria assim o topo da cadeia alimentar, né? No caso do TEA, é abrir a conversa. Vamos lá tirar dúvida, vamos conversar mesmo, vamos falar, olha, esse paciente aqui, o que você acha do comportamento? O que você está vendo de diferente? Ou então está mantendo o mesmo padrão? E falar o que a gente está fazendo, o que pode melhorar, o que pode mudar. Então, é esse contato que faz a diferença para o atendimento e para a melhora dessa criança. E, assim, algo que eu vejo, eu já acompanho TEA, eu acredito que já há uns 10 anos, mais ou menos. E a gente, assim, lá na Casa da Criança, e antes até mesmo quando trabalhávamos diretamente com a Catan, com as entregas de fórmulas especiais, houve uma mudança nesse cardápio. Porque no começo a gente observava muito paciente TEA para recebimento de fórmulas de aminoácidos. Exatamente porque a dieta sem lácteos e alguns com sem lácteos e sem glúten. Aí como que eu lido com uma dieta sem lácteo, sem glúten, se ele não come verdura, se ele não come fruta, se ele não come legume? É meio desesperador. E todos os alimentos ligados à área infantil têm leite, têm glúten. Então, as mães ficavam, na época, muito reféns da fórmula de aminoácidos, e aí a criança, a alimentação se baseava muito naquilo. Hoje a gente já não observa mais tanto isso, né? Tem uns casos que são a PLV, então é a PLV, não é porque é TEA, é a PLV. Mas tem alguns ainda que a gente acompanha dessa corrente de trabalho em cima de uma alimentação APLV. E aí você fica assim, meu Deus, o que eu acredito? Eu acredito na melhora da criança com uma dieta APLV ou eu acredito na melhora da criança com uma dieta dita normal, com todos os alimentos, os grupos de alimentos? Porque eu já vi criança TEA que a mãe falou, a criança com 6, 7 anos, nunca expressou uma palavra, ela só gritava ou grunhia. Com o uso da fórmula de aminoácido, ela conseguia falar a palavra não. Aí você chega e fala, puxa, mas palavra não? Isso é uma evolução?
criança tinha 6 anos. 6 anos ela não falava. Tem criança com 6 anos aí que faz até vídeo no TikTok, no YouTube, vira youtuber, tudo. Ele não falava. E com o uso da fórmula de aminoácidos e a dieta, né, sem lácteos, ele conseguia falar. E aí, o que você faz? Ah, eu não acredito nessa corrente, então eu não vou trabalhar com isso. Eu vou trabalhar com aquilo que está proporcionando bem-estar para o paciente, está proporcionando alguma melhora no comportamento dele. E é o que, por isso, a necessidade de trocar figurinha com outros profissionais, de você estar observando o que os outros profissionais fazem. Então, vai conversar com o fono, vai conversar com a fisioterapeuta, com o neurologista, com as terapeutas ocupacionais, porque o terapeuta ocupacional ele ajuda muito. Ele vai trabalhar textura, ele vai trabalhar consistência, vai trabalhar cor. Então, pensa nisso na alimentação. Você ter uma criança que antes ela não aceitava nada úmido, passar a usar alguma coisa, né? Nesse tipo de viscosidade ou de uma textura mais macia, né? Que antes causava repulsa, e ele conseguia aceitar isso. Porque a criança ela tem a questão de botar, às vezes, o alimento, ou então o responsável coloca, ele arranca. Ele cospe e não come. E quanto mais a terapia, né, for funcionando, dando resultado, mais alimentos ele vai aceitando, e aí a gente vai colocando. É um trabalho que tem que ser mensal, consistente. Muitas vezes você não vai andar, vai ficar parado no mesmo lugar, mas ter o olhar, a empatia de ver aquele responsável, aquela mãe que está ali, e falar, cara, eu estou entendendo que você está sofrendo isso, eu estou tentando, de alguma forma, te ajudar. Então, hoje, não vamos andar, vamos aqui conversar. Tem mãe que chega lá e fala, eu hoje só desabafei, né? Mas para você foi bom. Então, joga aqui um pouco do peso para a gente dividir isso. Eu acho que a nutrição ela vai muito além do você passar receitas, de você passar dieta, formas. Você ter empatia. E você está lidando com algo supremo na vida de uma pessoa, que é a alimentação. Sem ela, ninguém vive. Então, você está lidando com isso que é praticamente, desde o ventre, desde quando a criança nasce, o primeiro contato que ela tem com, seja fórmula, aleitamento materno, a gente está ali. Então, é ter esse cuidado, esse carinho de olhar para esse responsável e entender a dor, a angústia, o que ele lida também dentro da família, porque muitas vezes a família chega e fala, isso é palhaçada, isso é besteira, a criança não tem nada, porque há também uma rejeição, a princípio, né, da situação, de você aceitar aquilo ali como uma verdade. Depois que você vai entendendo que aquilo ali não tem mudança, tem aqueles que querem a cura e vão em vários profissionais diferentes e escutam várias coisas, e às vezes até em colegas nossos que promovem dietas de melhora. Olha, nessa dieta você vai ter melhora. Você vai ter a evolução de algumas características, de algumas estereotipias. Então, é ter esse cuidado. A gente pode trabalhar muito, por isso que eu falo, é um tema riquíssimo para a área da nutrição e que tem que ser mais estudado, tem que ser mais pesquisado. Fugir, a gente acha muito artigo falando sobre a seletividade, mas tem que se falar de mais coisas. Tem que se conversar sobre mais temas, né? Procurar estudar mesmo, para ajudar a gente que está na ponta. Porque muitas vezes a gente não tem tempo de fazer um curso, não tem tempo de ler um artigo, ou então não domina, né? Ainda mais a gente que já está meio jurássica, não domina muito as mídias, né? Procurar um artigo. Meu Deus, como é que eu procuro um artigo? Né? Vai lá no Pai Google para tentar achar. Não tem acesso, a gente acha tudo muito difícil. Então, esse frescor da academia é para trazer para a gente isso. E vocês precisam pesquisar, precisam estudar, desenvolver trabalhos, crescer nesse tema para ajudar a gente, porque a gente faz essa troca. O que eu estou falando aqui, vocês não ouviram na academia. Vocês só vão ver isso quem trabalhar com TEA. Quem não trabalhar com TEA não vai ver isso nunca mais. Ou
assim, nunca vi, então vou continuar não vendo e vou seguir minha vida. Mas quem vai trabalhar com TEA é desafiador, porque vai chegar, meu Deus, o que eu tenho que fazer? O que eu faço? Como que eu começo? Então, essa troca, né, da gente que está na ponta com o pessoal da academia é extremamente salutar. Mas vocês da academia precisam mostrar mais, procurar mais, ter mais afinco nisso, de estudar mesmo, procurar o pessoal ter esse desejo de estudar esse tema, porque é extremamente desafiador, é algo que vai trazer, assim, nossa, muito resultado, né, para a gente, assim, tal, eu preciso mudar essa conduta nesse jeito, eu preciso alterar isso, qual é a corrente agora? É dieta sem lácteo, sem glúten, com glúten, o que a gente faz? Né? É tentar ter essa troca exatamente para melhorar esse manejo da gente que está na ponta. Ana Gláucia, eu estou aqui com a Bia dizendo, ai meu Deus, está acabando, eu tinha que dar uma entrada na sua fala, só para dizer que assim, o chat está bombando, muita pergunta, muita gente dizendo perfeita, Ana Gláucia, verdade. E aí, como o nosso tempo, infelizmente, é exíguo, né? A gente só tem 1 hora de reunião. Eu queria muito poder pedir para a Bia, né, abrir para as perguntas, fazer a colocação das perguntas para você, porque eu acho que esse momento agora vai ser bem rico dessas perguntas que foram colocadas no chat, e como a gente está abrindo agora para conversar, quem estiver assistindo também, né, poderá fazer pergunta, pode abrir câmera, enfim, acho que agora é o momento, eu vou passar a bola para a Bia, porque aí eu acho que você vai poder assim, responder muitos questionamentos que a gente está aqui tentando saber de você, tá? Ó, Fabiana está aí, Fabiana é outra que é outra colega de luta, amiga. Bem-vinda, Fabiana. Bia, passa a palavra para você. Obrigada, queridas. Pessoal, se vocês quiserem abrir a câmera agora para a gente conversar. Ana Gláucia, o que foi isso? Eu estava falando com a Jane, meu Deus, eu tô até emocionada, porque eu poderia ficar te ouvindo aqui por horas e horas, porque é muita coisa para a gente aprender. Como você falou, o que você está falando aqui, a gente não aprende na faculdade, né? Então, eu tenho certeza que ainda tem muita coisa boa aí para a gente aprender. Eu vou começar a ler as perguntas daqui, mas antes eu anotei muita coisa aqui, né? Não vou falar tudo aqui, senão vai extrapolar o tempo. Mas você falou das crianças com a PLV. Eu ainda não vi muito da PLV em si, né? Dessa relação nos meus estudos. Mas eu vejo que as crianças que têm TEA, elas são mais suscetíveis a terem doenças crônicas e alergias de uma forma geral, né? Isso sim. A Fabiana também vê essa mesma coisa, né, Fabi? Sim, sim. E aí você falou da dieta sem glúten, e acho que até hoje é ensinado para gente sobre a dieta sem glúten e sem caseína. Mas ela não é a melhor opção em muitos dos casos, né? Alguns casos, eu falo da minha experiência, alguns casos particularmente, quando já vem essa conduta do neurologista, eu mantenho. Porque é aquela coisa, time que está ganhando, a gente não mexe. Sim. Agora, um paciente que chega, né, uma página em branco, eu que vou fazer, eu que vou conduzir, eu não faço. Não faço a dieta sem glúten, sem lácteos. Alguns anos atrás, a gente até fazia, né, Fabi, algumas dietas assim. Mas hoje, na própria literatura, não se fala mais nisso. Não tem essa relação. Agora, realmente é algo que as doenças crônicas são manifestadas na criança TEA. E é aquela coisa que eu falei. Você pega uma criança com a PLV com menos de 1 ano. Quando ela manifesta o TEA, aí você fica, meu Deus, será que tem ligação? Será que realmente eu deveria pegar e fazer esse tipo de alimentação para todas elas? Né? E aí você vai observando. Só uma observação. Uma coisa que a gente lida muito no serviço é que a gente não trata só da criança TEA, a gente trata da família inteira. Da família. Entendeu?
porque é muita insegurança, é muita angústia de uma mãe, de um pai, de uma avó. Então, não é só voltado à seletividade, é muito mais amplo do que a seletividade, né? E assim, se a gente conseguir que a criança coma a cenoura naquele mês, a gente teve uma grande vitória, né? E a gente tem que mostrar para as mães, mais para as mães que são sempre elas, na maior parte das vezes, elas que vão na consulta, que a cenoura ela pode ser feita de várias formas, de várias maneiras, né? Ela pode ser crua, ela pode ser no suco, ela pode ser no arroz, no soufflé, no bolo, no nugget, na farofa. Então, ela tem que correr atrás, né, de buscar qual forma aquela criança vai tolerar, vai aceitar melhor determinados alimentos. No nosso caso, o que a gente mais pede para estimular na alimentação deles são as frutas, os legumes e as verduras, que é o que eles menos comem, né? Então, assim, a busca é mais para esse lado, sem olhar muito se aquela necessidade nutricional está perfeita, né? A gente tenta mostrar um outro lado. Se essa criança é baixo peso, a gente vai tentar adequar com algum artifício, né? Um azeite, um suplemento. Se essa criança é sobrepeso, a gente vai tentar pedir para reduzir algumas coisas. Em vez de colocar 3 colheres de açúcar, coloca 2, depois passa a botar 1. Então, é um trabalho de formiguinha, né? E aí a gente vai conseguindo ter a fidelidade dessa mãe em querer buscar novas receitas, novas preparações. E quando a gente consegue essa resposta da mãe, a gente percebe uma resposta bem positiva nas crianças. Isso aí. Vocês trabalham com aquela escalada do comer? É assim que fala? Primeiro. Não, a gente. Não, até que... escalada não, do eu acho que quem trabalha mais essa parte é o pessoal da fono, entendeu? Pela questão da oralidade. Não. A gente trabalha mesmo conforme a gente vai observando a aceitação, a mastigação, porque tem crianças que não mastigam nada. E aí nós temos um caso, uma criança que gera, assim, várias discussões, porque ele só toma fórmula, e fórmula de aminoácido, e é uma criança que está com sobrepeso. Então a gente fica assim, tira do programa, não tira do programa, tira do programa, não tira do programa. É uma discussão. E a mãe, ele agora evoluiu que ele consegue comer batata frita feita na máquina, né? Na bendita máquina lá. A gente não pode falar, não sei se pode falar muito marca, eu sou péssima com essas coisas. E aí mas ele só come a batata frita da marca tal. Não é nem batata, é aquela batata comprada. Que eu não sei o que é aquilo. E só daquela marca. Se ela comprar uma marca diferente, ele não come. É desafiador, porque são várias estereotipias. Eu tive uma agora que está recente, eu já devo estar acompanhando ela há uns 4 meses. É uma criança de 1 ano e 8, 9 meses, que ela ficava roendo a pomada de assadura de metal. Isso. Quando eu olhei, o dente da criança já estava todo cinza. Todo cinza. Aí eu conversei com a mãe sobre o alumínio, né, a toxicidade. Falei, pedi para ela. No outro mês, ela falou assim, não, ela não está roendo mais a pomada. Agora, ela está roendo as panelas, que embaixo da pia ficavam as panelas e não tinha armário. Eu falei, bota a panela para cima. Aí, no outro mês, ela falou assim, agora ela está roendo os livros. Deixa eu fazer uma pergunta, que assim, está aqui no chat, e isso a gente conversa muito, né, pela orientação de TCC, e agora vocês estão falando isso, como é que é o perfil dos pais que vocês atendem? Como é que é assim, a relação deles com os filhos, essa questão da renda, porque vocês estão falando das fórmulas, como é que é o perfil dos pais que vocês habitualmente recebem no atendimento, no consultório?
Olha, Jane, a maioria são pessoas que recebem talvez entre um salário mínimo, menos, mas tem pessoas que têm uma renda boa, que aí chegam muito pela gente através da questão das fórmulas, porque as fórmulas são um custo muito elevado. Você imagina uma fórmula de aminoácidos que custa numa faixa de R$ 200 a lata, e essas crianças utilizarem, às vezes, 10 latas, 15 latas, né, como chegavam antes com a defensoria, e aí é um gasto violento que essa família tem, né? Porque não é só isso. Você tem que pensar que tem todas as intercorrências, as terapias. São famílias que muitas vezes a mãe não pode trabalhar, que ela tem que ficar com a criança. E muitas têm o BPC, né? Solicitam e solicitam BPC e elas têm que parar recebem. de trabalhar, então é a única renda. Isso, elas recebem o BPC, ou se não é o BPC, elas tentam o Bolsa Família, mas quase assim, algumas que a gente já acompanha, pelo menos eu que acompanho de tempo, acredito que a Fabi também veja, recebem o BPC. O que é BPC? Desculpa a ignorância. É um auxílio, como se fosse uma aposentadoria. Ah, tá. É um auxílio de um salário para aquela criança custear os tratamentos, transporte, alimentação dessa criança. Isso, para crianças que têm necessidades especiais, seja ela qual for. E aí tem um ponto de corte para receber esse auxílio? Depende da renda familiar. Ah. Tem uma criança que a gente atende, Pedro, né, Ana? Que a mãe trabalhava e o pai também. E aí, quando entrou para receber o BPC, ela teve que sair. Ela era merendeira, porque a renda não batia. Uhum. Então, ela parou de trabalhar para poder ele receber o BPC. E não é uma coisa que recebe rápido, não, tá? Demora. Tem um processo, demora. É muito complicado. Lá na Casa da Criança, né, tem o serviço social que tenta auxiliar de uma forma, né, para ser mais rápido, mas demora. Eu acho que é em torno de um salário mínimo. Não tenho certeza, é um salário não, mínimo. Mas acho que é um salário mínimo. É um salário mínimo que eles recebem. Agora, Ana, aqui no chat teve uma pergunta sobre essa questão do crescimento, né? Existe alguma diferença no perfil de crescimento dessas crianças, no caso, estatura, o ganho ponderal? Como é que vocês observam quando estão avaliando o estado nutricional essas crianças? Se elas têm alguma diferença em relação às crianças que não têm? Exemplo, seletividade. A estatura em si, Jane, a estatura em si, eu não observei até agora nenhum prejuízo, tá? Elas crescem de uma forma dentro da normalidade pelos gráficos do Sysvan, né, pelo percentil. Sendo que o peso que a gente observa é muito sobrepeso, obesidade, percentil perto do 85 ou já no 85, então quer dizer, você está no percentil normal, mas perto do sobrepeso. Uhum. Baixo peso é difícil. Agora, houve aqui eu acho que foi a Bianca, na hora que eu fico olhando o chat, né? Você exótica, eu não estou olhando nada. Adoro. Não, mas é porque eu oriento também uma menina, a Luana Estebanes, com relação a medicamento. Então, quando a Bianca, eu acho que foi a Bianca, que fez esse questionamento sobre o medicamento e essa questão da seletividade, né, o perfil nutricional dessa criança, eu me questionei. Vocês veem na sua prática alguma relação, exemplo, do medicamento que a criança usa com o ganho de peso ou aumento da fome? Sim. O que vocês veem no dia a dia? Medicação que aumenta o peso. Eu tenho um paciente que ele começou a fazer uso de uma medicação e em 4 ou 5 meses ele ganhou 20 quilos. Tem relação, sim. Tem medicação que faz isso, e não é só o paciente TEA, não. Os pacientes TDAH, isso, eles têm essa variação dependendo da medicação, né? Que seja Ritalina, tem as medicações, o Risperidona? Risperidona. A gente vê muito risperidona, risperidona tem. E tem paciente que... Aí eu vou puxar a brasa para minha sardinha, né? Das práticas integrativas. Que tem uma melhora, não digo assim, meu Deus, uma melhora assim, extrema, de 100%, mas
tem uma melhora bem interessante com o uso de floral. Eu faço uso de floral neles. Então, eu tenho essa experiência. Tem um paciente específico que não usa nenhuma medicação, ela só usa o floral. A mãe tirou a medicação e disse para a neurologista, eu não vou usar porque eu vejo mais resultado com o floral do que a medicação. Porque a medicação, muitas vezes, ela dopa. A criança fica letárgica, a criança que, assim, não dormia, que gritava, que se agitava, que se machucava, ela fica parada, ela fica letárgica. A medicação faz isso, ela dopa. E o floral, ele vai mudando o comportamento. Né? Aí é outro papo, Jane. Isso aí é outra conversa para outro papo do Iacob. É um papo imenso. Não, eu queria, Tá? a minha dúvida era mais em relação à prática de vocês, se você já tinha observado alguma relação. E a Fabiana falou, esses 20 quilos me surpreendeu, Fabiana. Fiquei aqui bastante assustada. Ele já tem 14 anos, é um menino alto. Eu comecei a atender ele, eu acho que ele tinha 9 anos. E assim, a gente sempre trabalhou com ele com a balança, com peso, né? Hoje ele já deve estar com quase 2 metros. Então, assim, ele é muito ansioso, mas a gente está sempre numa luta. Ele nunca consegue chegar na eutrofia. Ele é aquele sobrepeso quase chegando na eutrofia, entendeu? Fica nesse limiar. A Bia, acho que a Bia falou que tem uma pergunta. Tem uma pergunta. Mais cedo a gente estava vendo o banco de dados do TCC, e aí a gente viu que, pelo menos nesse estudo que a gente está fazendo, né, essa seletividade está mais presente em crianças acima dos 6 anos de idade, e não nas menorzinhas. Você vê isso, vocês, né, veem isso também na prática de vocês ou não? Todas as idades, eu vejo em todas. Não tem só muito esse criança critério, maior, não. Na nossa prática, não. Mas o trabalho da todas Bia trouxe um dado que vocês já falaram e corroborou. Quando vocês estavam falando, eu falei, isso a Bia encontrou, que foi a questão da textura, os úmidos, né, Bia? É úmido, macio. É bem interessante como a seletividade acontece nesses casos. Eu tenho não é um paciente, é um filho de uma amiga, que ele tem Asperger. E ele é da idade da minha filha mais nova, hoje ele tem 15 anos, mas eles estudaram juntos no maternalzinho. Ele ia para a escola com a comida no cantinho da boca, igual hamster. E aí ficava horas com aquela comida, chegava na hora da recreio, ele ainda estava com aquele finalzinho do almoço. Hoje em dia, assim, ela sempre foi uma pessoa muito integrada, né, na causa dele. Ele é uma criança que se alimenta bem, ela trabalhou muito essa alimentação dele, os novos alimentos. É uma criança super inteligente, que é um perfil também das crianças TEA, eles têm um QI elevado, né? Então, é muito legal a gente trabalhar com eles, falando sobre a inteligência dele, criando metas com eles, quando eles já têm domínio do que a gente está falando, entendeu? Às vezes eu coloco até um papelzinho de rascunho para eles assinarem embaixo que eles combinaram. E aí eles assinam e no outro mês eles vêm com retorno normalmente positivos, entendeu? Então, assim, é um desafio que a gente não pode ficar esperando que instantaneamente a gente vai conseguir tudo que a gente falou. Mas se a gente conseguir pequenos grãozinhos de areia ao longo de anos, isso já deixa a gente bem satisfeito e completo, né, com o que a gente propõe. Show. Acho que a Fernanda levantou a mão, né, Bia? Professora Maria Fernanda? Foi, tô vendo uma mãozinha levantada. Abre essa câmera, esse microfone, mulher. Tem que abaixar a mão que está na sua frente. Oi? A mãozinha está no seu rosto. Tem que abaixar. Isso. Aí então, Ana, a gente até estava conversando na última reunião do IACOL, e a ideia inicial, e talvez o grupo pensasse, é que as crianças só começavam a ser vistas com TEA depois de 5, 6 anos de idade, né? E você logo no início já disse que isso não é o que acontece, já que era realmente a mesma linha de raciocínio que a minha.
Mas eu sem experiência, falei, vamos aguardar a Ana Gláucia. E aí, Ana, minha pergunta vai para vocês, né? Para você e para a Fabi até. Oi, Fabi. Oi, Fernanda. Agora que eu posso falar oi. Para vocês em relação a isso, porque eu sei que Macaé tem essa bandeira muito bacana da questão do leite, dessa oferta, né, para as famílias lá registradas que não têm capacidade de compra e tal. Você até comentou alguma coisa dos leites caríssimos. Existe mais ou menos um protocolo, não sei se protocolo é a palavra, uma forma que vocês já recebem essas crianças bem pequeninas ainda, né, até os 2 anos, 3 anos de idade, para utilizar, principalmente de 1 ano, né, menores do que isso, algum leite específico com esse direcionamento para tentar melhorar esse quadro deles, uma vez que essa questão do glúten, esses outros que vocês comentaram não são tão mais benéficos assim, né, de forma geral? O que acontece, Maria Fernanda? Nós, há tempos atrás, acho que poderia se dizer, talvez 5, 6 anos atrás, tinha essa ideia da dieta sem lácteo. Então, nós recebíamos muitos pacientes oriundos de médicos, não só os alergistas, né, porque tinha também essa questão da PLV, ela é muito sutil, né? O APLV e o TEA, eles andam um pouquinho, assim, é uma coisa assim meio difícil de você saber quem iniciou o quê, né? Então, nós fazíamos a inscrição dessas crianças. Hoje em dia, nós temos um protocolo de fórmulas infantis e suplementos, que foi votado agora, né, passou pelo Conselho Municipal de Saúde. Então, há uma normatriz do que você tem que fazer para poder participar, para poder receber, um quantitativo de latas máximo, quer dizer, um teto máximo. Não há uma avaliação, infelizmente, como tínhamos antes na Catam, uma avaliação social, porque com a avaliação social, você consegue abraçar as pessoas que têm recurso. Mas imagina você tendo recurso com uma criança TEA. São muitos gastos. E não é só o TEA, são as comorbidades que também acompanham essa criança, porque são crianças mais frágeis, crianças que estão sempre com algum problema de saúde, alguma alergia respiratória, cutânea, gástrica. Então, você tem que acompanhar isso. É um gasto muito grande, fora a medicação, fora médico, vai no médico disso, vai no médico daquilo, fora as vai na terapias, terapia. né, E as terapias, né? Várias terapias que eles fazem. Semanalmente. Então, você, antes, quando tinha a Catam, né, antes mesmo de voltar, né, a funcionar propriamente com esses programas, porque estava parado isso e voltou esse ano, tinha um assistente social para fazer essa avaliação e até direcionar como que poderiam esses pacientes que têm um recurso financeiro maior serem também contemplados pela normatriz do SUS, né, que abrange todo mundo. Sendo que hoje, como teve uma reformulação, então nós votamos, né, foi feito esse trabalho, nós participamos, eu, Fabiana e Priscila, na confecção desse protocolo. Ele passou pelo Conselho Municipal de Saúde, então já está em vigor. Há um limite, né, de idade, até 2 anos de idade, e abraça as crianças com APLV. Lógico que, dentro dessas crianças APLV, nós temos os TEA. E aí, esses TEAs é que vem o problema, porque chega a 2 anos de idade, se você avaliar por peso e altura, você coloca, né, acabou, não recebe mais. Porém, pela seletividade alimentar e por ser uma idade tão sutil, né, com a alimentação, 2 anos ainda, que você ainda tem um processo imenso para poder fazer todas essas orientações para a família, para essa evolução alimentar com relação à textura junto com as terapias, às vezes a gente vai empurrando, né, vai mantendo, né? Alguns pacientes a gente vai mantendo, outros, né, dependendo da abertura da família também, porque o que a gente precisa entender é que tem que ter uma abertura da família em aceitar certas coisas. Tem famílias que têm uma complicação, uma insegurança, não digo nem assim que elas não queiram, mas uma insegurança em retirar uma fórmula, por exemplo. Porque a fórmula, ela sabe que a criança usa, a fórmula de aminoácido. Porém, o leite de vegetais, será que ela vai usar?
será que vai dar certo? Aí na primeira recusa, não quer mais, não vou usar mais, porque é cansativo. Você oferecer o mesmo alimento, haver a mesma forma de recusa, porque não é aquele caso de você chegou, você forneceu hoje, não tomou, como um bebê que às vezes cospe, né? Que você está introduzindo alimentação, cospe lá uma mão, aí no outro dia ele engole. Não é isso. Ele recusa e recusa mesmo. E não quer, e fica agressivo. E aí você ter que trabalhar para trocar essa fórmula, isso gera insegurança. Então, em alguns casos, a gente até fazer esse desmame do programa é complicado. É complicado. Ana, Fabi, abre o microfone. Ana Gláucia? Ah, tá. Fabiana, pode falar, Desculpa. depois eu vou falar. O desmame pior é o desmame dos pais das crianças, tá? É o É o pior. nosso maior desafio nessas situações, porque é muito prático. Meu filho está com uma fórmula e aí, a partir do mês que vem ou daqui a 2 meses, ele vai parar de receber essa fórmula. Então, é um desafio, às vezes estressante, às vezes com ofensa, às vezes com uma angústia nossa de não ter como manter aquilo, porque a gente também é pressionado pelos nossos superiores, né? E a gente tem que atender a hierarquia e as ordens, né? E a gente entende que o município também não pode abraçar tudo, a Deus dará, e até quando a gente vai entregar aquela fórmula? Tudo tem um limite, né? Então, a gente também tem que trabalhar assim, a educação nutricional dessa família para ela conseguir também se desvencilhar dessa fórmula, né? Então, o desafio é grande em vários aspectos, né, Ana? Fala não. Tem dia que a gente sai angustiada. Tem vontade de ir para o bar, beber todas. Convida. Obrigada. É muito importante ouvir, né? Ouvir vocês que estão aí na lida diária sobre isso. Obrigada, gente. Agora, Fabiana, Ana Gláucia, assim, eu estou aqui nos bastidores conversando com a Bia, porque a gente já está começando a ficar com o coração apertado. Porque a gente, na nossa reunião, a gente faz 1 hora de reunião, né? A gente troca e a gente teve a oportunidade de abrir para outras pessoas. Então, eu vou passar a palavra para a Bia, para ela já começar a se direcionar ao fim. Mas fica o convite para uma próxima vocês voltarem. Esse tema não se esgotou e a gente ótimo, gente. vai pedir Foi um para prazer estar aqui com vocês, tá? Eu acho que a gente pode abrir uma próxima só para as perguntas. Verdade. Porque é um caos. Isso daí é Hoje foi um spoiler. Pode ser, e a qual responde. Mas eu vou então passar a palavra para a Bia, já agradecendo a participação de vocês, já fazendo um novo convite para um próximo encontro, agradecendo a presença de todos, tá? Então, Bia, eu vou passar a palavra para você, enfim, obrigada. Boa noite a todos. Rapidinho, antes da gente fechar, eu queria saber se vocês têm alguma mensagem, alguma coisa que vocês queiram falar para gente, né, da nutrição que está pensando em seguir essa carreira, que tem interesse por essa área, que a gente fez no formulário de inscrição, a gente perguntou, né, por que o pessoal se inscreveu e muitos deles falaram que tem interesse em estudar mais, em seguir essa área, né? Eu queria saber se vocês têm alguma mensagem para deixar para eles. Ana Gláucia, você está aqui com a gente? Acho que está. Não, tá aqui. É que a gente dá a sensação que está congelado. Não, estou aqui. Ainda não fui para outro plano. Ainda não passou pelo buraco de minhoca, né? Que eu brinco dizendo isso, que a gente vai um link para o outro, indo para outros mundos. Não estou indo para o multiverso ainda. Verdade. Mas a Bia fez uma pergunta, né? Dessa questão da mensagem. Qual mensagem você deixaria para a gente? Bem, eu acho que, né, como eu sempre falo, é um tema vastíssimo, belo,
extremamente desafiador. Quem gosta, vai assim, vai de peito aberto, vai aberto a ouvir vários saberes, tá? Não fica só na parte da nutrição. Procurem outros saberes também. Procurem outras correntes, né? Eu sou meio Fabiana, ainda bem que Fabiana fechou o vídeo, fechou o microfone, senão daqui a pouco começa a gente aqui com a reunião de comadre. Mas assim, eu sou muito de ouvir tudo, de ver tudo. E eu já tive a oportunidade de ir num congresso médico espírita, né, da Associação Médica Espírita, isso foi acho que em 2017 ou 2016, eu não sei. E se falou de autismo também dentro, há uma preocupação também nessa área, né, como que é tão desafiador que move até as questões mesmo de religião, porque são pessoas que convivem em seios, né, de igreja, em meios sociais, todo mundo, como a Fabiana falou, né, desse filho, dessa amiga, esse caso a gente conhece, né, sempre fala disso. Você tem alguém perto, seja na família, amigos, alguém do seu grupo social, grupo religioso, então há uma preocupação com isso. E quem quer estudar, estude, vá, faça cursos. Tem na Secretaria de Estado um curso gratuito sobre TEA. Eu até estou inscrita, mas eu não estou conseguindo assistir às aulas, que a pessoa faz vários cursos de vários temas enlouquecidos ao mesmo tempo. Então, ela não tem como dar conta, né? Ainda vem da aula, da palestra, dá um monte de coisa. Não sei como é que a pessoa aguenta isso. Então, tem um curso na Secretaria de Estado, acho que a sigla é FAISCA. Pesquisem, façam, é gratuito. Fala sobre o transtorno do espectro autista e ele vai explicando várias coisas. Então, se puderem, vocês têm tempo, gente. Em vez de ficar vendo o Instagram, sabendo o que está acontecendo na fazenda, vai lá e faz o curso. Né? Eu já estou em idade de ver mesmo fofoca, porque eu vejo fofoca para dormir. Aí eu vejo, durmo, porque eu acho brincadeira eu assistir uma aula e dormir a aula, né, com o celular, que às vezes meu filho fala, tá dormindo, porque a gente já chega muito cansada e não é só o trabalho, né, tem um trabalho também dentro de casa. Então vocês ainda estão com a cabeça boa, vão beijar na boca, eu acho que tem que beijar na boca, tem que namorar, tem que sair, tem que beber, tem que ir para a farra, mas, cara, tem muita coisa legal gratuita. Dá uma olhada nos cursos da Secretaria de Estado do Rio de Janeiro. Tem esse do Faísca, estava aberto. Eu acho que ele não tem não sei se tem um prazo para você entrar e fazer. Eu acho que você pode entrar em qualquer momento e fazer esse curso. É um curso até que tem um tempo, tá? De duração bem, bem longo. E, assim, puderem fazer cursos também pagos, né? Infelizmente existe isso, a gente tem que fazer, às vezes. Procurem ler, procurem trocar figurinhas com outros profissionais se vocês estiverem trabalhando. Tem uma amiga, não sei se ela está aí, a Marília, que é fono, ela estava fazendo um curso com uma fono que ela falou, Ana, a mulher tem 40 e poucos anos de fonoaudiologia. Eu falei, meu Deus, a mulher é uma entidade, não é mais nem gente. Então, ela falando sobre a característica do espectro autista, ela deu um livro. Depois eu posso até mandar para a Jane depois coloca para vocês, que fala sobre alimentação e falando da mastigação. Gente, aquilo ali me deu um bug, eu fiquei sem dormir, porque falando da mastigação crocante do alimento que a criança TEA gosta, né, que ela gosta da crocância, é porque essa mastigação faz estimular zonas neurais, ela fala muito melhor do que eu, né, porque é fono, que aí vai estimular o cérebro para causar melhora do comportamento. Eu falei, o quê? Gente, como isso? Tenho que ler esse livro. Eu estou esperando esse livro chegar, ainda não chegou. Eu comprei, estou esperando ele chegar. Porque muita coisa, gente, isso é uma viagem, isso é buraco de minhoca, tá? Porque você pensar na mastigação estimulando áreas cerebrais para você chegar, eu fico falando que eu sou muito disso, de tocar para poder entender, né? Estimular áreas cerebrais para que você tenha uma evolução do comportamento, isso é fantástico.
Verdade. E aí você pensa como que o corpo faz isso? É. Porque a criança até faz isso automático. Ela só quer alimento crocante, porque é uma necessidade que o corpo dela está passando. Uhum. Então, gente, você... Nossa, tem tanta coisa legal que a gente pode trocar figurinha, além da gente, assim, da gente aqui, como nutricionista, né? Porque é um trocando, falando a experiência com o outro e falando o artigo que leu e o estudo que está fazendo. Com os outros profissionais, então, isso enriquece demais. Quem puder, estude. É um baita tema. Que, nossa, eu tenho paixão, gosto muito, gostaria, assim, de ter pelo menos uns 30 anos a menos, né? Para poder estudar mais isso, até pesquisar. Agora eu já estou pensando numa aposentadoria, mas não sei não. Né? Talvez eu vá para outros caminhos, mas não sei. É uma loucura esse tema. Eu acho que dá para desenvolver muita coisa legal e quem gostar, quem tiver afim, vá, faça, procure. Tem como você saber mais. Muito obrigada, Ana Gláucia. Agora eu vou passar a palavra para a Bia para encerrar nossa reunião e agradecendo mais uma vez a sua participação e a sua troca, né? Muito importante. Bia, passo a palavra para você já com o coração assim, quero mais. Muito obrigada, Ana Gláucia, pela participação. Queria agradecer também a Fabiana, que contribuiu bastante aqui, né, para essa troca. Obrigada a todo mundo que está aqui também. Não se esqueçam de preencher o formulário de presença e quem puder também, formulário de avaliação. Os dois estão disponíveis aqui no chat. E acho que é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Para mim, particularmente, foi um momento muito enriquecedor. É uma área que me encanta muito a cada dia mais. Espero que tenha encantado um pouquinho vocês também. Muito Eu obrigada. espero que eu possa ter contribuído de alguma forma, tá? Fabi, obrigada, amiga. Você, ó, no coração, não tem palavra. Faltou Priscila aqui para a gente trocar figurinha, que aí ia ser o encontro das comadres, né? Ia ficar Ela todo mundo aqui, não não dá para fazer que eu estou conseguiu. segurando o celular com a outra. Ela não conseguiu acessar, tadinha. Ah, tadinha. Ela vai tentar ver, eu acho que vai ser gravado. A gravação, né? Isso, vai ser gravado. Ela mandou mensagem no grupo. E eu vi pessoas queridas aqui também. Rodrigo estava aqui, não sei se está mais, eu porque vi. não estou conseguindo ver. Você viu, Rodrigo? Rodrigo é um amigo, não é nutricionista, ele é só foqueiro. Ele quer participar, é fã. Eu vou então interromper a gravação, tá bom? Mas a gente vai... Podemos continuar na sala, mas a gente vai depois organizar direitinho e disponibilizar aqui. Disponibilizar lá no IACOL, no canal do YouTube, né, Bia? Isso, e só para lembrar, dia 19 de janeiro tem mais um IACOL Convida. E logo, logo a gente divulga quem vai estar com a gente, o nosso tema. Ótimo. Tenho certeza que vocês vão gostar. Boa noite, tá? Boa noite, gente. Obrigada. Foi ótimo participar com todos aí. Um beijo. Boa noite. Tchau.